Temos uma entidade reguladora. Vai haver e nesta matéria de recursos de Os Estado... administradores têm que ser, na verdade, isentos. Na Cabo Verde não tem um aspecto que é o seguinte: o povo fica a falar. Por isso que é importante que autoridades como Com Sebastião... essa perspectiva, Cabo Verde reitera perante esta Assembleia o seu firme propósito. Espaço à Nação. Entre o debate que Cabo Verde precisa e o debate que os cabo-verdianos querem escutar no ponto do rebuçado. Política, economia, sociedade, educação, cultura, desporto e muito mais. Porque a nação faz-se do debate de ideias, da troca de opiniões, no limite das liberdades individuais. Espaço à Nação, um programa de José Mário Correia. Amigos ouvintes, muito bom dia. No ar mais uma edição do Espaço à Nação. Saudações a todos os radiovintes. Nós somos a Rádio Alfa. Vamos hoje debater a guerra Rússia-Ucrânia. Sintonize-nos, pois, 89.9 na Praia, 99.6 em Santiago Norte, 96.7 em toda a região de Barlavento. Mas também pode ligar e participar através do 970 5959, mas também 930 30 05. Nos nossos estúdios estarão o economista Agnello Sanches, a quem cumprimentamos. Agnello Sanches, muito bom dia. Bom dia. E muito obrigado pela sua presença. Obrigado. Conosco também, aqui nos estúdios, o economista Avelino Bonifácio. Avelino Bonifácio, muito bom dia. Bom dia. E muito obrigado por ter aceito o nosso convite. O brigadeiro Antero Matos, na Reforma, antigo chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, é também nosso convidado. Antero Matos, muito bom dia. Bom dia. E muito obrigado também por ter aceito o nosso convite. Tenente-Coronel na Reforma e docente universitário José Graça participa connosco a partir do Mindelo. Professor, muito bom dia. Muito bom dia. E muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu agradeço o convite. Muito bem. Hoje nos propomos debater o conflito entre a Rússia e a Ucrânia e seu impacto na vida Cabo Verde e no mundo. O conflito já perdura por um ano no teatro de guerra. São já mais de 15 mil desaparecidos, 14 milhões de pessoas deslocadas e mais de 140 mil edifícios destruídos. A ricochete faz-se naturalmente sentir-se por todo lado. A troco não se sabe de quê. No pós-guerra, os Estados Unidos da América e a União Europeia não arredam pé, continuam a apoiar financeira e militarmente a Ucrânia. Justamente por isso, alguns analistas já veem em Zelensky, o presidente da Ucrânia, uma espécie de fantoche do Ocidente. Vladimir Putin justificou a operação militar com o desejo de a Rússia proteger a população de Donbass, o desejo de comprometimento de uma neutralidade militar, a desmilitarização, mas também a desnazificação da Ucrânia. Um ano depois, me parece que nada disso conseguiu. E a Ucrânia vai estando a ferro e fogo, com perdas humanas, económicas e políticas também, para a Rússia. Um conforto simbólico é que, desde ontem, recai sobre Putin um mandato de captura internacional do Tribunal Penal Internacional. Resta saber que consequências práticas poderá ter, sabendo que a Rússia não reconhece, portanto, a TPI, que é o Tribunal Penal Internacional. Até onde vai esta guerra é o que perguntamos aos nossos convidados. Peço que comecemos pelo Tenente-Coronel José da Graça. Perguntava até onde vai esta guerra. Estamos já há um ano a assistir à invasão russa à Ucrânia. Pergunto-lhe se já consegue ver um fim à vista, o que motivou realmente esta guerra. São 3 questões, portanto. Sim, muito bom dia. Antes de mais, permito-me cumprimentar os colegas do painel, o Sr. Brigadeiro Antero Matos, o Dr. Avelino Bonifácio, o Dr. Agnello Sanches, os dois últimos conhecidos economistas da nossa praça. E aproveitava o ensejo para cumprimentar o senhor jornalista Mário e dizer que estou contente com o convite que me foi formulado pela Rádio Alfa, a quem aproveito o ensejo para agradecer. Também deixava aqui uma palavra de bom dia, de algum conforto, se assim podemos dizer, aos ouvintes
deste programa e da Rádio Alfa no geral. Bem, relativamente à guerra que está a acontecer na Ucrânia, no que diz respeito ao fim, se nós conseguimos vislumbrar um fim para a mesma, eu diria que trata-se de um exercício bastante difícil, porque esse fim, o fim da guerra, vai depender de uma multiplicidade de fatores. E há uma incerteza enorme à volta da questão relativamente aos seus futuros desenvolvimentos. Eu francamente não acredito que nos próximos dias, num tempinho muito curto, essa guerra seja resolvida, até por causa da sua complexidade, dos vários aspectos que, digamos, acabaram por entrar no processo. Vai depender, digamos, dos atores envolvidos, dos interesses envolvidos, e estamos perante uma guerra cujas causas são profundas, não são, digamos, causas fáceis de serem tratadas numa mesa de negociações. Digo numa mesa de negociações porque nenhuma guerra dessa tipologia se resolve meramente por operações militares. Chegará um momento em que os contendores haverão de se entender que o assunto vai ter que ser tratado, não é, por meio de negociações. Trata-se, como já se tem percebido, de uma guerra que veio colocar o mundo perante situações e desafios enormíssimos, desafios muito complicados, não é? Com uma guerra de efeito disruptivo e altamente desorganizado, que veio de uma forma substancial desorganizar o próprio mundo. O mundo se encontrava organizado e a funcionar, tanto do ponto de vista político como do ponto de vista económico, social, etc, etc. É uma guerra essencialmente geopolítica, isso ninguém pode duvidar, embora tenha, digamos, outros condimentos a entrar, tem outros condimentos a entrar, digamos, no processo, mas que acaba por ser também, não é, para além de uma guerra de feição geopolítica, por ser também um confronto de visões de como o mundo deve organizar-se na sua estrutura de poder, não é? Ou seja, como o poder se encontra distribuído e configurado no sistema internacional. Percebe-se que, por ser uma guerra em que o sistema político está, digamos, a ser questionado, não é? Há aqui um aspecto muito importante que nós podemos ver e que tem a ver com esse confronto de duas visões do mundo. Uma espécie de querer deixar as coisas como estão, em que a estrutura do poder do sistema internacional se assenta numa única superpotência, não é? Que funciona como uma espécie de polícia do mundo, ditando, digamos, determinadas regras, tendo em conta o seu poderio económico, militar, cultural, etc. E, do outro lado, aqueles que dizem que não, esse sistema não está a servir ao mundo, é necessário uma estrutura de poder diferente, e vão apontando como sendo a estrutura mais justa na sua perspectiva e mais, digamos, amigável para o mundo, a estrutura de poder em que o sistema internacional, não é, se caracteriza por um multilateralismo, não é? Por conseguinte, esta guerra tem também esse aspecto que nós devemos ter em devida
em devida conta. Tendo em conta este cenário que descreves, José Graça, eu já volto até si. Deixe-me ver se Antero Matos prevê um fim à vista. Tá bem, Bom tá dia certo. a todos os rádio-ouvintes. Realmente, como disse o Pedro Coronel Graça, é difícil se prever um fim para esta guerra. Ninguém poderá dizer que tem que visiona quando essa guerra poderá terminar. Porque os interesses em causa são interesses cujos contendores têm estado a defender cada um do seu de forma tão intensa, e porque os meios envolvidos são enormes e as consequências desta guerra também são enormes. De modo que ninguém tem uma bola de cristal para dizer quando essa guerra poderá terminar. Essa guerra não iniciou no dia 24 de fevereiro. No dia 24 de fevereiro assistimos, obviamente, à invasão russa da Ucrânia. Mas é uma guerra que terá tido o seu início em 2014, na sequência dos acontecimentos de Maidan, em que o presidente democraticamente eleito foi destituído por um golpe de Estado sob capa de uma revolução popular. Houve, nessa altura, um aproveitamento do descontentamento popular para, então, grupos bem organizados e bem dirigidos pudessem perpetrar esse golpe. E, na sequência do golpe, que as partes do leste da Ucrânia, que são russófilas, e mesmo algumas partes são habitadas essencialmente por população de origem russa, não concordaram com a forma, com a tomada de poder pela força, e obviamente rebelaram-se, tendo em conta também outros dispositivos que estavam, outros condimentos, como o cancelamento da cultura, da língua russa, e havia então um descontentamento da parte deles que os motivou a fazer uma guerra de secessão, porque não queriam estar conviver com o regime que atuava daquela forma. E nessa sequência então começou esse embate, esse conflito, uma guerra civil na Ucrânia, e obviamente não podemos escamotear o facto de que os separatistas ucranianos desde sempre foram apoiados pela Federação Russa. E do outro lado, o regime instalado em Kiev também tinha um largo apoio do Ocidente, nomeadamente dos Estados Unidos. E então aí começou o embate, começou a verdadeira guerra nessa ocasião. Uma guerra que devastou o leste da Ucrânia, que causou muitas mortes. Contam-se até o início da invasão cerca de 14 mil mortes causadas por esse conflito interno dentro da Ucrânia, e que foi uma das razões que esteve na base da invasão russa foi precisamente esse conflito interno, tendo em conta que a Rússia, depois de várias tentativas de regular o conflito por vias pacíficas, juntamente com o apoio até dos países ocidentais, como a Alemanha e a França, que foram também assistiram à assinatura do acordo e foram copatrocinadores da assinatura dos acordos de Minsk, acordos esses que não foram cumpridos e, obviamente, que estiveram também na origem da reação russa, alegando o direito de proteger, direito esse que já tinha sido utilizado por outras potências na invasão que fizeram de outros países. Não há dúvidas que podemos considerar claramente que houve uma legalidade por parte da Rússia ao transpor o território soberano da Ucrânia, e, enfim, esse aspecto legal é importante, mas, entretanto, nem tudo esgota aqui, porque os interesses que estavam em causa, os interesses da Rússia que estavam em causa eram enormes,
a Rússia alegou, para além do facto do direito de proteger, alegou também a questão da segurança, que a segurança deve ser partilhada, que nenhum país poderá procurar a sua segurança às custas da segurança de um terceiro país. Houve tentativas várias de um acordo com os Estados Unidos e com a NATO, no sentido de resolverem a questão securitária, que prendia essencialmente com uma aproximação cada vez maior do bloco da NATO às fronteiras da Rússia. Enfim, de modo que essas duas razões essenciais tiveram na origem, independentemente das outras que o lado russo tenha apresentado, mas essas razões eu considero que foram determinantes para que houvesse essa invasão da Ucrânia pela Rússia. Agrelo Sanches, eu gostaria de ouvir o seu comentário, mas considerasse também a clara violação da Carta das Nações Unidas, enfim, que é o documento que regula a pacificação mundial. Muito bom dia. Não, isso da violação da Carta das Nações Unidas é uma matéria que foi já subejamente abordada e votada no Conselho de Segurança, não merece uma apreciação para o consumo desse debate ou dessa análise. É evidente e acho que não nos cabe traçar até uma área de direito internacional que tem atores estatais que e há jogos de influência que têm a ver com a geopolítica. Nem os países que devem acautelar as suas relações internacionais para não serem expostos devem estar a opinar muito claramente sobre essa questão, porque a geopolítica internacional está dominada pelos dois blocos, não é? E acabamos sempre por nos metermos em questões que não temos a capacidade de sustentar. Por exemplo, a África. A África sofre enormes consequências negativas de todo esse processo da geopolítica internacional e tem sofrido sempre. E a África muitas vezes é utilizado nesse jogo e muitas vezes não damos conta que estamos sendo utilizados. De modo que mesmo no Conselho de Segurança das Nações Unidas, os nossos votos são utilizados, somos manipulados, de forma que temos de ter uma atitude mais de engajamento construtivo e ter a nossa luta própria. Não querendo dizer que não devemos preocupar-nos com aquilo que passa noutras paragens, até porque somos um país pequeno e a África em si tem fragilidades, precisamos de âncoras, precisamos de parcerias. Mas o canto do direito internacional... Agrelo, deixa-me só introduzir aqui um aspecto. Na última cimeira União Europeia e África ficou acordado uma torcida única em favor da resolução do conflito. Então a África, enfim, necessariamente terá que estar presente. Não, a favor da resolução do conflito todos estão. Mas não depende dos pequenos. As geopolíticas em jogo é que devem sentar-se à mesa e ver a questão. Veja, a China já entrou nesse jogo como sendo uma superpotência. Tem poder para lá estar. Falou-se aqui do mandato de detenção de Putin. Não é a mesma coisa mandar deter Putin do que mandar pedir um presidente, por exemplo, como já se falou da questão anterior em que a oposição pôde entregar um tal presidente. Não é o caso da Rússia. A Rússia é uma superpotência com poderes militares extraordinários. Que sequer reconhece a TPI. Que em face de um afrontamento de um presidente poderá haver consequências graves para o mundo. Nós estamos perante um atesar de conflito que pode custar-nos muito caro. A custa de quem? Não da África, nem da Ásia, mas das duas superpotências. A guerra na Ucrânia, tudo que se passa na Ucrânia, vem de longe, do século XVII. Já vou dar continuidade para dizer que a anexação do território ucraniano à Federação Russa, depois a criação da União Soviética, o nascimento do Estado ucraniano e a própria independência da Ucrânia em 91, toda a história da criação da OTAN, mas também da expansão russa, tem a ver com esse conflito. Portanto, não é um conflito que depende só do debate que se está a fazer agora.
dos jogos de agora, é de um jogo que vem de longa data. E disse aqui muito bem, tem a ver com disputas. A Rússia sente-se ameaçada o desmantelamento de toda esse satélite que andava à volta da ex-União Soviética e da Federação Russa, passando a ser membro da OTAN, não é? Polónia, esse grupo de países. Agora a tendência, quando a Rússia viu que há um aproximar pela conquista da Ucrânia, que se mostra aberta à União Europeia e à NATO, então a Rússia disse, não podemos permitir isso. Não querendo dar razão à Rússia, como já se disse, mas é uma disputa, é um conflito que extravasa a simples vontade das nações ou das Nações Unidas. Veja que o próprio secretário-geral das Nações Unidas anda angustiado com a situação, não podendo tomar nenhuma decisão a respeito, tentando fazer uma luta diplomática titânica sem resultados, porque depende dos Estados Unidos. Já lá esteve 3 vezes. E da Federação Russa. Nem a União Europeia, nem os países da Europa onde a guerra está a decorrer, têm tido uma influência tão forte como os Estados Unidos. De forma que fica o debate em como fazer para terminar essa guerra, que depende dos dois. Muito bem. Avelino Bonifácio, tu viveste lá, estudaste também por lá. Que memórias guarda e como é que acompanha o conflito à distância? A ideia que se tem é que praticamente Kiev tornou-se numa espécie de fantoche do Ocidente, com todos esses apoios, enfim, sem ter meios para enfrentar diretamente a Rússia, vai beneficiando dos apoios, enfim, que lhe tenham merecido, portanto, essa espécie de indignação, uma espécie de fantoche do Ocidente. Qual é a tua opinião? Como é que tens estado a acompanhar a guerra à distância? Bom dia, cumprimento os meus colegas do painel, cumprimento os radiovintes, o caro jornalista José Mário, agradecer a oportunidade de participar neste painel. Dizer se calhar que a Ucrânia infelizmente tem sido um capim aos pés da guerra entre dois elefantes, não é? Portanto, de facto, o conflito, a guerra, nesta fase iniciou-se com a invasão da Rússia à Ucrânia. Portanto, a Ucrânia é um país soberano, não se pode apoiar de forma alguma a invasão de um país a um outro Estado. Como disse o coronel, a guerra não começou a 24 de fevereiro. Talvez nós pudéssemos falar da guerra em 2014, mas o conflito começou de facto antes de 2014, quando o incumprimento dos acordos que foram estabelecidos a quando do desmoronamento da ex-União Soviética, com o apadrinhamento dos países ocidentais, que passaram, depois de algum tempo, a aliciar os países que então faziam parte do então bloco do Pacto de Varsóvia, para contra os acordos assinados a quando do desmantelamento da União Soviética, portanto, aliciando esses países a se aproximarem e aderirem à NATO. Portanto, quem quer a paz não incentiva, não provoca a guerra. Portanto, o conflito ganha corpo no território ucraniano, mas, do meu ponto de vista, ele é de facto um conflito que opõe dois blocos ideológicos, económicos e da geopolítica internacional, em que a Ucrânia simplesmente foi o palco. É lamentável, eu acompanho com muita tristeza, de facto, porque eu vivi na Ucrânia durante 6 anos, entre Odessa e Kiev. Conheço a Ucrânia relativamente bem, também estive em vários sítios da Rússia, e por aquilo que eu pude conhecer durante a década de 80, nada poderia prever o estado em que nós nos encontramos hoje em dia. A situação que se espera venha a orientar-se para
para um acordo de cessar-fogo e, infelizmente, é ainda imprevisível, porque, de facto, quem tem maiores possibilidades de fazer cessar essa guerra não está interessado, porque tem um conjunto de interesses que não quer que esteja minimamente em causa, e não são esses países que estão a perder. Está a pensar no bloco da União Europeia e nos Estados Unidos da América? Estou a pensar no bloco ocidental, nos países à volta da NATO, e estou a pensar particularmente nos Estados Unidos, chamando os bois pelos próprios nomes, porque quem tem estado a ganhar de facto com essa guerra são os Estados Unidos. Isso leva-me a colocar a seguinte questão suplementar. Só dizer o seguinte, portanto, os Estados Unidos produzem 40% de todo o armamento que é vendido no mundo. Os Estados Unidos têm o serviço de assessoria militar na Ucrânia desde 2014 e é liderado pela empresa do filho do atual presidente dos Estados Unidos. Só isso diz alguma coisa. Permite-me colocar-lhe a seguinte questão, portanto, em consequência. Quem é que está a lutar contra quem e sob que futuras contrapartidas do pós-guerra? Olha, é possível fazer esta analogia? Olha, curiosamente, portanto, indo um bocadinho o aspecto militar, apesar de não ser a minha área, os 5 maiores produtores e exportadores da arma do mundo são os Estados Unidos em primeiro lugar, com cerca de 40%, a Rússia em segundo lugar com cerca de 16%, portanto quase 3 vezes inferior aos Estados Unidos da América. Em terceiro lugar vem a França, com 11%, e só em quarto e em quinto lugar vem a China e a Itália, tendo em conta os últimos 4 anos, com 5% e tal cada. Ou seja, esses 5 países exportam cerca de 80% de todo o armamento do mundo. Curiosamente, a Ucrânia foi o segundo maior importador de armas no ano de 2022. Apenas a Arábia Saudita importou mais armas em termos de valor monetário da arma. Importou, como quem diz, recebeu, porque há duas valências. Há a importação comercial e há, digamos, a cedência pela via da assistência militar, em que os países dão supostamente os seus excedentes de armamento. E a Ucrânia tem recebido, sobretudo, excedentes, portanto, são armas que não têm tanto valor, digamos, comercial, monetário, mas que em quantidade é de longe superior ao arsenal militar que de facto a própria Arábia Saudita recebeu em 2014, em 2022. Portanto, obviamente que a curto prazo quem está a fazer a guerra, quem está a alimentar a guerra com armamentos, com assessoria, é a NATO, ou OTAN, conforme nós queiramos referir, patrocinado sobretudo pelos Estados Unidos. Portanto, a Europa tem sido, talvez seja forte demais dizer isso, mas tem sido quase que um boneco às mãos dos Estados Unidos, particularmente nessa questão. Eu estive a ler um relatório de um instituto que promove a paz com sede em Estocolmo, uma instituição de cariz social, portanto, que dizia exatamente isso. Os Estados Unidos, portanto, nos últimos 4 anos, enquanto a exportação do armamento russo decaiu em 12%, dos Estados Unidos aumentou em 75%. Enquanto a exportação de arma da China diminuiu substancialmente, e inclusive da própria Alemanha, que normalmente ocupa uma posição, a 4ª posição, também baixou, subiu da Itália e subiu da França, que passou de 8% para 11%. Portanto, mas o interesse desses países não tem sobretudo a ver com o negócio do armamento diretamente, tem a ver sobretudo com o que acontece após o armamento, porque quando você
vende arma, você consegue influenciar um conjunto de políticas e de decisões e de posicionamento dos países que são importadores do seu armamento. Portanto, e toda a geopolítica, toda a geoestratégica internacional está por detrás disso. Portanto, eu não tenho dúvidas de que a governação do mundo não está boa. Eu não tenho dúvidas que isso vai mudar, vai ter que mudar. Preferia que mudasse um pouco mais cedo, para que nós não continuássemos a ter um mundo com domínio praticamente unipolar, de um único polo. Eu prefiro ter um mundo em que haja um conjunto de atores que se sintam interdependentes e se sintam na necessidade de terem que negociar e de terem que ceder em algumas posições para poderem ganhar noutras. E não um mundo em que um sente que tem poderes suficientes para impor e todos os outros tenham que ouvir pacificamente. Muito bem. Tenente Coronel José Graça, eu coloco-lhe a mesma questão. Quem é que está a lutar contra quem? É todo o Ocidente contra a Rússia ou é o Ocidente através da Ucrânia contra a Rússia? Eu penso que temos aqui duas dimensões numa única guerra. Não é? Temos a Ucrânia a defender o seu território, a defender a sua soberania, digamos, na sequência da invasão russa de 24 de fevereiro de 2022, embora, pronto, essa guerra, esse conflito tenha a sua origem muito antes disso, em 2014, como já aqui foi referido, mas trata-se de algo cujas raízes são muito profundas. O economista Agnello Sanches, que trouxe essa dimensão histórica, também é importante para que nós possamos compreender o que se passa naquela zona do ponto de vista geopolítico, do ponto de vista geoestratégico. Isso é fundamental. Bom, regressando da questão propriamente que me foi colocada, diria que essa guerra tem que ser, digamos, vista em duas dimensões. Naquela em que a Ucrânia está a fazer a defesa do seu território e da sua soberania, e, digamos, noutra dimensão em que, pronto, o Ocidente, percebendo que a Rússia tem a pretensão de conquistar território, abocanhar uma boa parte do território ucraniano, acabou por também entrar de uma forma efetiva, é bom que se diga isso, nessa guerra. Escrevi um artigo há algum tempo a um jornal da nossa praça em que eu apelidava esta guerra de guerra internacional na Ucrânia. Bom, não se trata de uma guerra mundial, na tipologia que nós conhecemos, tendo em conta a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, mas é uma guerra que se internacionalizou, fazendo entrar de uma forma direta, intensa, outros atores internacionais, enquanto países e enquanto organizações. Eu digo enquanto países, estou a ver alguns países da União Europeia, estou a ver os Estados Unidos da América e refiro-me a organizações olhando para a NATO e para a União Europeia. De maneira que não se trata, esta guerra não se trata apenas de uma guerra entre os russos e os ucranianos, mas também entre a Rússia, essa potência do Heimland euroasiático, digamos, e o Ocidente, digamos aqui, representado fundamentalmente pela NATO, embora tenha a União Europeia também a entrar no domínio das sanções, que não têm sido poucas, contra a Rússia. Relativamente a essa questão, era o que eu teria que dizer. Não, na minha perspectiva, também não é uma
proxy war, uma guerra por procuração. Eu aqui gosto de ser muito rigoroso na aplicação dos conceitos. Bom, isto é uma discussão tanto quanto académica, mas não é uma guerra por procuração daquelas que temos, ou então que nós conhecemos na história, não é? Sobretudo no período da Guerra Fria. É uma guerra com uma tipologia diferente, com uma configuração diferente, se calhar mais à frente, assim que a poeira estiver mais, digamos, sentado, os historiadores, os estudiosos da matéria poderão vir encontrar uma categorização para esse conflito armado aí nessa zona da Europa. Mas é importante que tenhamos em consciência que essa guerra não é apenas os ucranianos, não é apenas entre os ucranianos e os russos. É uma guerra que já se estendeu e que já nela encontram-se outros atores importantes, não é, no quadro das relações internacionais. Antero Matos, no final desta guerra, o que é que os Estados Unidos ou a União Europeia vão pedir? Nada gratuito. Vão pedir, portanto, à Ucrânia. E o que é que a Ucrânia estará na disposição de entregar? Não vai entregar tudo, de certeza. Olha, como bem disse, nada é gratuito. Isso tem muito a ver com o apoio que a Ucrânia está a receber nessa guerra. Porque disse o Graça que não é propriamente uma proxy war, mas convenhamos, por um lado, tem muitas características que o tornam uma guerra de procuração. É só perguntar, como já foi aqui dito, como é que essa guerra poderá terminar. Ora, uma simples vontade de quem manda no Ocidente e com a outra parte que está a fazer a guerra. Isso já diz muita coisa. Diz muita coisa. E se atentarmos às declarações que temos ouvido de governantes ocidentais, principalmente dos Estados Unidos, que essa guerra serve para enfraquecer a Rússia. Então, um dos objetivos dessa guerra é também tornar a Rússia fraca. É quebrar a espinha dorsal da Rússia. A Ucrânia não consegue quebrar a espinha dorsal da Rússia. Não consegue submeter a Rússia. Quem tem capacidade e quem tem a capacidade para que essa vontade eventualmente possa se colocar são as potências ocidentais encabeçadas pelos Estados Unidos da América. Aliás, os Estados Unidos da América são o grande protagonista dessa guerra. Tudo se iniciou por provocação do Ocidente, encabeçados pelos Estados Unidos da América. Obviamente que não estou a dizer que foi a América que começou a guerra. Não, a invasão na Ucrânia foi feita pela Rússia. Mas as coisas não são tão simples. Não há um lado bom e um lado mau. Não há um patinho manso que ficou no seu lugar e o outro veio para cima dele. Não, nada disso. Enfim, essa é uma dialética bastante complexa e quando em matéria de geopolítica se fala de conflitos, há uma questão, há os interesses que estão em causa. E o interesse dos Estados Unidos e do Ocidente, desde muito cedo, foi conter a Rússia. Isso declarado. Nunca ninguém escondeu que é o objetivo conter a Rússia, como neste momento está-se a declarar, está-se a colocar a questão da contenção da China. Isso quer dizer que a provocação veio do lado que está a tentar fazer essa contenção. E então, quando se diz que se quer dobrar a Rússia, que se quer enfraquecer a Rússia, isso quer dizer claramente que só um protagonista com capacidade de determinar os destinos dessa guerra é que poderá fazer isso. É nesse quadro que eu digo que os interesses que estão em causa são de caráter geopolítico e, essencialmente, em primeiro lugar, o que é que vem? Em primeiro lugar, vem a manutenção do status quo atual. A manutenção do mundo unipolar em que os Estados Unidos da América, como líderes do mundo ocidental, pretendem perpetuar
o seu domínio sobre o mundo, que começou com o desmantelamento da União Soviética, durante todo esse período, então, em que foi a única potência, em que se chegou a chamá-la a hiperpotência mundial. Em primeiro lugar vem isso. Em segundo lugar, mas à volta, ligado com o primeiro também, vem toda uma tentativa de impedir que qualquer outra potência possa desafiar a superpotência dominante, que é os Estados Unidos. E é nesse quadro que a própria Europa sofre com essa guerra. Porque a Europa viu-se envolvida numa guerra, foi obrigada a tomar posições que, em princípio, são difíceis de se compreender, por posições essas que vão contra os interesses da própria Europa. A Europa está a perder. Um dos perdedores dessa guerra, não há dúvidas, que será sempre a Europa. A Europa tinha essa dependência com a Rússia, por causa da dependência energética da Rússia. Essa dependência energética da Rússia foi trocada agora para uma dependência energética dos Estados Unidos, mas o mais relevante nem sequer é essa dependência energética. É a influência que a Europa deixou de ter no mundo. A Europa quase que desaparece como uma potência com influência especial na arena internacional, porque perdeu essa influência para os Estados Unidos. Os Estados Unidos fez com que a Europa fosse separada da Rússia, precisamente para que a Europa, com a Alemanha à cabeça, não pudessem vir a constituir essa potência que pudesse perigar o domínio dos Estados Unidos no mundo. O que é que pensam obter? O que os Estados Unidos pensam obter dessa guerra? Eu penso que pensam obter principalmente o domínio geopolítico do mundo. E, em segundo lugar, há todos os interesses económicos que têm a ver com o armamento. A manutenção. Aliás, a manutenção, sim, não é? A manutenção. Isso tem a ver também com outros interesses económicos, como o armamento, a venda do armamento e tudo que vem atrás desse fornecimento de armamento, que já foi bem aqui explicado pelo Avelino Bonifácio. Também questões de natureza económica, como a questão do fornecimento de energia, enfim, e também, obviamente, mas já para mim é um lugar secundário, a reconstrução da Ucrânia, mas isso, no meio de tudo isso não é praticamente nada. Agnès Santos, eu gostaria que considerasse esse aspecto e comentasse, mas que virasse um pouco para a África, para Cabo Verde, e nos dissesse onde é que isso nos toca particularmente. Refiro-me aos aspectos económicos. Nós estamos a falar do centro económico do mundo, de onde os países africanos abastecem, por exemplo, de produtos alimentares, sobretudo. Cerca de quase mais de 30% daquilo que é importado em termos de trigo e cereais vem da Rússia e Ucrânia. Estamos a falar do Mar Negro com um semi-bloqueio em termos de comércio, da rota do comércio internacional. Estamos a falar da Europa, que perde em termos económicos. Já há um crescimento, vê-se no crescimento, vê-se na dinâmica do próprio mercado europeu, mas sobretudo nós vivemos uma situação de crise a 3 dimensões, que é alimentar, energética e financeira, em que a Europa sendo principal cliente e fornecedor da África, é a perdedora. Quer dizer, a África, e Cabo Verde está incluída, está exatamente a ter influências muito negativas daquilo que acontece no seu principal mercado. Nós exportamos e importamos, nós, a África em geral, da Europa. E face à crise a 3 dimensões, que tem a ver também com a moeda. Vejam que a moeda europeia, que teve uma certa evolução muito positiva, agora o Banco Central anda a braços com ginástica monetária para salvar a moeda, porque o conflito, toda a crise, é favorável aos Estados Unidos, ao dólar, que é a principal moeda do comércio internacional, e continua a ser. Mas o euro anda e nós estamos ancorados ao euro por causa de um acordo, que é muito bom, mas a África, na sua maioria, também, e nós, em termos económicos, a influência, ou seja, a consequência é gravíssima. Tem a ver com a tripla crise,
que condiciona a África no seu todo. Veja que a África mal estava a tentar suavizar, atenuar as consequências do Covid e de repente vem essa crise provocada pela guerra na Ucrânia, que acelera ainda mais toda a recessão e toda a problemática de mercados. E agora a moeda, estávamos a falar de uma África que deveria integrar a dinâmica mundial da realização dos objetivos do desenvolvimento sustentável, mas também da África poder tirar proveito de toda a ação climática que é desenvolvida sob a égide das Nações Unidas para podermos, num quadro de partilha de responsabilidades, os Estados desenvolvidos contribuírem para os danos causados pela poluição que eles mesmos causaram ao Sul. Isso não vai acontecer e as Nações Unidas andam frustradas por causa da não obtenção dos recursos acordados para a ação climática a nível mundial. Quer dizer que tudo isso são consequências que advêm de uma guerra que não depende desses países. Depende fundamentalmente do confronto das geopolíticas que, desde a Guerra Fria, se confrontaram e continuam a ter essa confrontação e utilizam um território. Há sempre um território a ter utilizado para essas disputas. As guerras mundiais aconteceram na Europa. Os Estados Unidos participaram ativamente na guerra, mas a guerra, o território da guerra foi, portanto, a Europa. E estamos perante uma situação em que tudo que é as instituições internacionais são dominadas por uma geopolítica. E toda a decisão que é tomada é à volta desse domínio. E isso pode atiçar ainda mais o prolongamento da guerra e pode complicar ainda mais a guerra, porque quando uma superpotência sente-se praticamente ameaçada, pode correr o risco de utilizar os meios que tem. E sabemos quais são os meios que a Rússia dispõe. E não há racionalidade nisso. Podemos pedir, haverá sempre bom senso de não utilizar o nuclear, mas esse bom senso tem limites. Tem limites porque nós sabemos que o jogo político é diabólico. As guerras que aconteceram mostram-nos. O que está a acontecer na Ucrânia diz exatamente que tudo pode acontecer. Se não acautelarmos, se não sentarmos à mesa, estou a falar das duas representantes da geopolítica dominante, das geopolíticas dominantes, porque senão nós vamos continuar a ter essas consequências. E essas consequências não são somente a nível das crises que eu citei, mas tem a ver com a ordem económica mundial, mas também a ordem jurídica também. Porque, afim e ao cabo, nós não conseguiremos ter uma nova ordem que nos favoreça e estaremos sempre sob a influência das decisões internacionais que advêm do domínio de uma geopolítica, de uma determinada geopolítica. Nada acontece no mundo fora desse âmbito. É por isso que a África não consegue um lugar no Conselho de Segurança das Nações Unidas. É por isso que toda a ordem, a governabilidade global anda influenciada numa perspectiva unipolar e não há como sairmos. E nós perdemos a África, que tem apenas menos de que 2% do mercado do comércio internacional. Nós, a nível de mercado de capitais, nem chegamos a 2%. Temos uma presença muito tímida a nível da economia mundial, mas temos a nossa economia e estamos no mundo. Mas o lugar que temos hoje não nos dignifica e não estamos a ir mais longe exatamente por causa da ordem que existe e que prevalece. São essas as grandes consequências de toda essa dinâmica da guerra e da ordem económica e jurídica internacional que impõe-nos condições de correlação de forças. Vou pedir-lhe ainda que me diga,
há aqui problemas conjunturais que são muito nacionais. Cabo Verde não se preparou naturalmente para essa eventualidade. Ninguém, não há nenhum país que esteja preparado. Quem estava preparado para ter rupturas de estoque de trigo ou ter esses aumentos galopantes no setor energético. Ninguém estava preparado. Agora, é verdade que pergunta-se, bom, no mundo de hoje os países devem estar numa perspectiva de antecipação, de ter medidas de antecipação, estar a ter estudos prospectivos, mas é claro que já falamos aqui que a guerra, o conflito teve antecedentes, mas não se previa uma situação dessa natureza. Avelino Bonifácio, de qualquer forma, enfim, como disse o Antero Matos, esta guerra não deverá parar por aqui, embora o desejo seja que termine agora. De que forma Cabo Verde deverá preparar-se para pelo menos mais um ano desse impasse que ainda nós verificamos no teatro de guerra? Não estaremos nunca bem preparados e suficientemente precavidos para absorver, digamos, todo o impacto dessa guerra de curto prazo, não é? Porque haverá consequências impactos de longo prazo que poderão ser, digamos, enfrentados com maior facilidade, porque poderão ser estudados com maior disponibilidade de tempo. Agora, os impactos de curto prazo vão depender, sobretudo, da direção que a guerra tomar nos próximos meses ou nos próximos anos. Tudo indica que não vai ser uma guerra a terminar a curto prazo. Seria muito mais fácil terminar essa guerra em escassas semanas ou em poucos meses, logo no seu início. Neste momento, talvez seja mais difícil fazer uma previsão do seu término de curto prazo. Portanto, vamos continuar a enfrentar problemas sérios de aumentos de preços generalizados, com maior impacto a nível dos produtos alimentares, dos combustíveis e dos transportes, fundamentalmente. Mas, como eu disse, aumento de preço generalizado que importamos pela via da importação dos aumentos que nós suportamos, que vêm da Europa, mas também pela via portanto, da taxa de câmbio que o dólar vem sofrendo e que nos prejudica também substancialmente. E vamos continuar a enfrentar os impactos do desvio do foco dos grandes problemas internacionais que têm a ver com a questão climática, com a questão das substituições do consumo dos combustíveis fósseis pelos combustíveis mais renovados, portanto, que deixaram de ter prioridade a nível da cooperação internacional, porque o foco neste momento é supostamente a guerra, de facto é a salvaguarda daquilo que ainda seja possível do atual status quo. Portanto, e nós vamos continuar a sofrer impactos enormes. Nós temos o nosso PEDS, portanto, 2 com perspectiva em 2030, que prevê um conjunto de metas, nomeadamente alcançar 100% de energias renováveis, portanto, no horizonte 2035. Portanto, seguramente nós não vamos alcançar isso, porque teríamos que contar com recursos externos que nós não vamos conseguir mobilizar. Aliás, a esse nível nós recuamos, chegamos a estar à beira dos 25% de energias renováveis, portanto, face ao total do consumo. Neste momento estaremos entre 18% a 20%, não porque houve diminuição dos investimentos da produção renovável, mas porque houve aumento da produção à custa de combustíveis fósseis. Portanto, nós temos os nossos objetivos climáticos, que é em vária dimensão, que
deve contar, sobretudo, com financiamentos externos e, particularmente, da cooperação multilateral, mas de alguma cooperação bilateral também, e que neste momento está a perder terreno em benefício, digamos, da bilateralidade, não é? Portanto, as nossas consequências são, portanto, nós vamos continuar a ter esses impactos fortes de curto prazo, mas também de longo prazo, porque não estamos a investir hoje aquilo que deveríamos investir para colher frutos a longo prazo, o que quer dizer de que o efeito, digamos, desse não investimento neste momento, a par dos efeitos do aumento da dívida, porque estamos a endividar para financiar a nossa subsistência e as políticas sociais que temos que tomar neste momento e que teremos que pagar mais tarde. Não só não investimos agora para colher mais tarde, como estamos a endividar que vamos ter que pagar mais tarde. Neste momento, em que setor estamos mais debilitados e em que setor estamos com uma relativa folga, digamos assim? Olha, se for a nível do país no seu todo, mas não dependente necessariamente do conflito na Ucrânia, eu diria que o elo fraco de curto prazo em Cabo Verde, neste momento, tem sido o setor dos transportes. Portanto, houve uma degradação acelerada, do meu ponto de vista, da capacidade de prestação de serviços nos transportes, tanto transportes aéreos como transportes marítimos, que tem a ver com a previsibilidade, com a qualidade e a frequência dos serviços, mas tem a ver também com o custo desses mesmos serviços, sem contrapartida em termos de qualidade, não é? Se estivermos a analisar de um ponto de vista, de uma perspectiva mais de médio e longo prazo, eu diria que o elo mais fraco de Cabo Verde, se calhar desde a independência, do meu ponto de vista, tem sido o setor da justiça. O setor da justiça tem prejudicado também o setor da economia fortemente, porque a economia depende da justiça, depende da confiança que o setor tem, que os operadores têm na justiça, e essa confiança não tem existido. O setor da justiça não tem melhorado, mas em contrapartida o setor dos transportes degradou-se a um ritmo mais acelerado nos últimos anos. Obviamente que há a situação da segurança e insegurança e, portanto, esses são, no meu ponto de vista, os pontos mais fracos. E estamos melhorzinhos onde? Perdão? Estamos melhorzinhos onde? Continuamos a estar melhores em alguns setores onde tivemos investimentos no passado significativos. Eu me refiro aos setores da educação e da saúde. Temos fragilidades, obviamente, e temos desafios que estamos a enfrentar hoje em dia que já não deveríamos estar a enfrentar, mas seja como for, continuamos ainda a melhor nesses setores. José Graça, de qualquer forma, esta propalada crise, nós aqui internamente, aqui neste debate, já nos referimos a alguns aspectos fortes, outros menos conseguidos. O que eu queria dizer é que esta crise não se deve apenas a esta guerra na Ucrânia, começou muito antes. Sim, começou muito antes, né? E digamos que o mundo vem experimentando crises, digamos, de uma forma sequenciada. Temos a crise financeira de 2007, 2008, que impactou bastante a economia mundial. As coisas foram evoluindo, etc. Depois apareceram as outras crises mais recentes, a crise da Covid-19, por exemplo, que impactou seriamente o mundo nas suas várias dimensões, e a dimensão económica foi visível, as consequências da crise da Covid-19 e agora esta guerra, não é? Que veio agravar de forma substancial a situação que já era bastante complicada a nível internacional nos seus vários planos. Bem, sobre esse aspecto, os economistas já disseram, digamos, o essencial que se pode dizer neste momento. Não é possível dizer tudo, não é possível prever também tudo, uma vez que alguma melhoria em alguns aspectos da vida internacional depende do termo dessa guerra, e esse fim, digamos, é imprevisível e não creio que esteja à vista, não é?
Agora, se me permitir, como estamos aqui numa conversa fluida, com uma certa plasticidade, em que podemos ir à frente e vir, aliás, e depois regressar um pouco a um outro aspecto já colocado, eu diria que a União Europeia, um dos espaços fundamental para o desenvolvimento de Cabo Verde e da própria África, está, digamos, a sofrer bastante com esta guerra. Mas é preciso que tenhamos em conta que esse aspecto não tem apenas a ver, tem bastante, mas não tem apenas a ver com o aspecto, com a dimensão económica. Temos uma União Europeia, podemos dizer que está a perder importância do ponto de vista geoestratégico nos vários tabuleiros desta problemática. A perder do ponto de vista político também, não é? Deixa de ser aquele ator que, a partir de um determinado momento, sobretudo a partir da segunda metade da década de 80 do século passado, se posicionou para defender, para ser uma voz da paz no mundo. Não é? Esse é um aspecto que nós devemos ter em devida conta. E assistimos nesse espaço que, a partir de um dado momento, quis ser a voz da paz no mundo, uma espécie de regresso da realpolitik. Não é? Os governantes da atualidade vão dizendo que, pronto, talvez terá sido um erro o que aconteceu no espaço da União Europeia, de não ter dado uma atenção especial, aquela atenção que se devia dar a questões militares, por exemplo. E o que nós vamos assistindo? Uma espécie de rearmamento, não é uma espécie, mas já as narrativas apontam nessa direção, do rearmamento dos países da União Europeia, porque não é rearmamento da União Europeia, porque a União Europeia, como nós sabemos, não é uma unidade política, é constituída por países que no domínio da defesa têm a sua autonomia e vão lá fazendo cada um o seu esforço, e chegou-se, portanto, à conclusão de que, uma vez que o mundo está assim, a Europa precisa de rearmar-se para poder ser aquele player importante no quadro da política internacional. É uma espécie de substituição daquilo em que a Europa, a União Europeia vinha apostando. Bom, digamos que o esforço era no soft power, não é? Na produção de ideias e elementos que promovia a paz a nível internacional, e digamos... Era no hard power, o poder das armas. E nós assistimos isso de uma forma clara. O que me preocupa mais é nesse espaço que já vinha sendo uma voz da paz a nível internacional, onde se produzia, entre aspas, a paz, e com essa proteção da escrutá-la através de operações de apoio à paz e outras operações que têm a ver com a resolução de conflitos e decisões complicadas a nível internacional. O que nós assistimos é um regresso da realpolitik, não é? Em contraposição ao que era a essência, digamos, da União Europeia relativamente às suas relações externas. O que me leva a pensar que estamos perante uma União Europeia em implosão, porque vai perdendo a sua essência. Não sei como é que vai ser a União Europeia depois disto. Vai ser algo um tanto quanto diferente, porque está, digamos, na sua essência, nos aspectos essenciais da sua existência, a descaracterizar-se. Eu queria apenas fazer referência a isso, também dizer algo sobre o mandato do TPI em relação ao presidente Putin. Eu não acredito que isso tenha... José Graça, eu já lhe vou introduzir esta questão do TPI. Porque estamos aqui a falar de uma superpotência capaz, digamos, de proteger os seus cidadãos de qualquer tipo de veleidade externa que pretende, digamos, levar um dos seus cidadãos, o presidente, não é, ao Tribunal Penal Internacional. Muito bem. E Avelino Bonifácio, eu já regresso até si, José Graça. Eu queria
queria aproveitar o gancho para referir o facto de, em relação à entrada de armas na União Europeia, nos últimos anos, portanto, entraram mais 47% de armas nos países da Europa do que nos 4 anos anteriores. Ou seja, entre 2018 e 2022 entraram mais 47% de armas na Europa do que entrou entre 2014 e 2018. A tal questão do rearmamento europeu, portanto. O rearmamento europeu. Enquanto que nas outras regiões do mundo, no geral, houve declínio. Eu queria também aproveitar para referir um facto que pode nos alertar para o risco que, não havendo, eu acredito, vontade expressa de utilizar armamentos de outra dimensão no conflito entre a Rússia e na guerra entre a Rússia e a Ucrânia, portanto, entretanto, poder surgir a qualquer momento qualquer coisa que possa fugir, escapar, portanto, das mãos dos países intervenientes. Ontem, se não me engano, houve uma colisão entre um drone dos serviços de segurança ou dos serviços militares, não sei, dos Estados Unidos com um avião militar russo, portanto, na região do Mar Negro, nas redondezas portanto, da Crimeia, e o míssil caiu. Portanto, enquanto os Estados Unidos estão a acusar a Rússia de deliberadamente ter, digamos, aproximado com o avião militar do drone, a Rússia está a dizer o contrário, que foi os Estados Unidos que mandou o drone para colidir com o aparelho militar. Onde é que está o perigo? É que a Rússia considera aquele espaço um espaço aéreo russo, porque está sobre a Crimeia. Os Estados Unidos não reconhecem aquele espaço aéreo como sendo o espaço aéreo russo, porque não reconhece, portanto, a anexação da Crimeia pela Rússia, portanto, considera um espaço internacional. Portanto, isso pode ser, digamos, o rastilho suficiente para um conflito que ponha, de facto, frente a frente as duas grandes potências nucleares mundiais. José Graça, isso também me parece um pouco a guerra da propaganda. O que é que te parece? Bem, nós não podemos expurgar de qualquer guerra a dita guerra comunicacional, não é? Que se insere a propaganda. Nós não podemos, de modo algum, digamos, deixar de pensar nesse aspecto essencial de uma guerra enquanto conceito complexo. Tem havido, de facto, um esforço enorme por parte da Rússia e dos seus adversários nesta contenda, refiro-me à Ucrânia e à NATO, um esforço enorme para construir narrativas que lhes são favoráveis. É importante dizer que numa guerra desta tipologia, sobretudo hoje em dia, é uma guerra cujo campo de batalha não é o terreno naquela perspectiva tradicional que nós temos. Esse terreno é importante para as operações militares, mas uma guerra é muito mais do que operações militares. Tem outras dimensões que devem ser tidas em conta para que possamos efetivamente compreender toda a problemática que a guerra envolve. Para dizer que um dos campos de batalha essencial, um dos terrenos de batalha essencial numa guerra dessa tipologia, sobretudo hoje em dia com os meios tecnológicos que temos, esse campo de batalha é o que nós chamamos de mentes e corações das pessoas, que tem a ver com a opinião pública, que constitui um elemento essencial para o esforço de guerra. E nós, neste momento, que estamos a ver um esforço de ambas as partes até para desgastar o adversário, o inimigo, neste campo especial
de batalha, mentes e corações. Há uma preocupação, sobretudo no lado ocidental, uma preocupação que a opinião pública venha a desgastar-se de certa forma por causa do encarecimento de vida e das consequências outras desta guerra. Portanto, venha a desgastar-se e deixar de apoiar os governos ocidentais no quadro do apoio que estes vêm disponibilizando à Ucrânia. Existe este risco. Daí que a guerra comunicacional seja algo muito importante e vamos percebendo isto, não é? De parte a parte. Não é? Um outro aspecto que eu aproveitaria para fazer referência, que o Dr. Avelino já referenciou, tem a ver com o incidente com o drone e os dois aviões, não é? As duas aeronaves da Rússia. Esse encontro que se deu, há acusações de parte a parte, uma a dizer que o outro é que fez aquilo para provocação, outra a dizer a questão de aproximação, etc. A questão jurídica no quadro da política internacional que tem a ver com os espaços. Diz que aquele espaço é um espaço russo, outro, não é um espaço russo, é um espaço internacional, a questão de não reconhecimento da Crimeia, etc. Mas, sim, se os contendores não tiveram algum cuidado, pode ser que isso se escamba para uma situação em que já não se, digamos, tem aquele controle indispensável para evitar uma escalada, poderia levar o mundo a uma situação extremamente difícil e complicada, e com a utilização de armas nucleares, etc. Embora eu não acredite que isso venha a acontecer. Muito bem, graças. Eu já volto a São Vicente. Só para terminar aqui, doutor, quando nós olhamos para esse incidente com o drone, há aspectos que, de certo modo, nos tranquilizam. Imediatamente foram abertas janelas diplomáticas para resolver aquela questão. Porque a diplomacia está a funcionar, felizmente está a funcionar no quadro desta guerra. As janelas diplomáticas não estão fechadas, os telefones, digamos, as linhas estão abertas e os contendores têm tido o discernimento e o bom senso para, quando aparecem situações complicadas, procurarem dialogar-se e encontrar, digamos, uma saída diplomática com vista a não entrarem para situações que poderiam levar o mundo a experimentar um contexto ainda mais gravoso. Antero Matos, portanto, há aqui uma janela de negociação, mas antes permita-me saudar a todos os nossos radiovintes. Nós prosseguimos com o debate sobre a guerra na Rússia. Mantenha-se, pois, sintonizado, 89.9 na Praia, 99.6 em Santiago Norte. Esta é a Rádio Alfa. Na região de Barlavento podemos ser escutados através do 96.7, em toda a região de Barlavento, portanto. Antero Matos, eu vou querer que me fale da incursão da Rússia e, portanto, rádio ouvintes poderão entrar em contacto connosco a partir de agora, através do telefone 970 59 59 970 59 59 ou através do 930 30 05 930 30 05. Antero Matos, e nisso tudo, onde é que fica a China, que agora vê francamente fortalecidas as suas relações económicas com a Rússia? A China até agora tem sido um ator muito discreto nessa guerra, tendo em conta a sua posição de neutralidade que declarou desde o início e o princípio que defendem da resolução dos conflitos por via pacífica. Mas a China tem a consciência do poder que tem, tanto mais que nos últimos dias entrou em campo com um projeto que apresentou às partes e ao mundo para a resolução do conflito, da guerra entre a Rússia e a Ucrânia.
Mas, independentemente dos resultados que a China possa vir a ter, que o projeto de paz da China possa vir a ter, há uma coisa que é incontornável, que a China é um ator não no conflito, mas na questão fulcral dessa guerra. Porque essa guerra é um episódio geopolítico que, de um lado, coloca as potências ocidentais querendo manter a unipolaridade e, do outro lado, principalmente a China, que é o principal ator na luta para se ter um mundo multipolar. De modo que, quer queiramos, quer não, a China tem um lado nessa guerra, apesar da sua neutralidade, mas tem um lado, tanto mais que logo desde os primórdios dessa guerra, da invasão russa, a China reforçou os laços políticos, económicos, de todo tipo com a Rússia, e todos estamos convencidos de que a China terá sido informada da intenção da Rússia em intervir na Ucrânia. Durante muito tempo a China manteve-se com um certo low profile, mas foi resistindo sempre às investidas dos Estados Unidos em apoiar as sanções, em apoiar o Ocidente nessa cruzada de sanções contra a Rússia. Inclusivamente resistiu até a ameaças que foram feitas de que a China terá consequências se eventualmente considerarem que tenha tido uma intervenção direta no apoio à Rússia. Mas sabemos que a China, porque tem um lado dessa guerra, a China não diminuiu os laços com a Rússia, mas, por outro lado, a China também nunca fez nada que pudesse levar o Ocidente a ter alguma ação contra ela, porque a China tem também os seus objetivos bem definidos, tem os seus interesses, tem os objetivos bem definidos, e a China não se considera ainda preparada para um enfrentamento militar, para um confronto militar com os Estados Unidos. A China tem um prazo de até 2026 de ter umas forças armadas capazes de enfrentar quaisquer forças armadas do mundo. Ainda não chegamos a 2026, estamos em 2023. A China considera que precisa ainda de paz, de serenidade, para continuar não só construindo o país em matéria de desenvolvimento, mas também edificando e fortalecendo as suas forças armadas. Mas a China, por outro lado, em matéria de geopolítica, tem tido uma ação incansável, tentando reunir todos os países que se opõem ou que se sentem prejudicados com o atual cenário unipolar, e daí que a China é um dos promotores da Organização de Cooperação de Xangai, uma organização económica, mas também com validade no aspecto securitário, e cujo objetivo é reforçar os laços entre esses países para que a sua capacidade de resistência, enfim, ao mundo unipolar seja maior. A China também é outro importante impulsionador dos BRICS, uma plataforma, uma organização multilateral que está ganhando força, não só por causa do peso que é proporcional e do PIB dos países que o compõem, mas se agregarmos a tudo isso a vontade expressa de uma série de países de englobar esse bloco, são tudo ações no sentido de reforçar o bloco pela multipolaridade do mundo. De modo, o papel na China desse conflito tem dois aspectos. Há aquele aspecto de neutralidade, mas por outro há o outro que é bastante importante e que não passa despercebido a ninguém, que é o ator principal no confronto entre o Ocidente
e os países que já não pretendem continuar no mundo unipolar, porque realmente esse mundo unipolar é um mundo que tem beneficiado essencialmente o Ocidente. Daí que a África é um país que, aliás, é um continente que foi bastante, está sendo bastante prejudicado pelo sistema atual, não lhe favorece em nada, e a África, mantendo-se a situação atual, a África não terá chances de explodir em matéria de desenvolvimento. Não só a África, mas muitos outros países marginalizados do Sul. Muito bem. Já voltamos a essa questão de África, o tímido envolvimento de África, Avelino. Eu vou colocar-lhe a questão daqui a pouco, mas antes queria ouvir José Graça sobre essa falsa neutralidade chinesa. Sim. Nós o que temos vindo a assistir nestes últimos dias é uma ação bastante evidenciada da parte da China no quadro desta guerra, não é? A China, como sabem, tem a pretensão de ser um player internacional capaz de influenciar grandes questões internacionais, tem vindo a trabalhar nesse sentido. Hoje é uma grande potência económica, nós não podemos de modo algum negar essa valência dessa potência que é a China, mas de algum tempo a esta data e muito recentemente fomos lá percebendo que a China tem vindo a fazer um esforço enorme no sentido de se transformar também numa potência militar. Há bem pouco tempo a China, a título de exemplo, só tinha uma guarda costeira, não tinha uma marinha de guerra, mas vem apostando seriamente na criação de uma marinha de guerra, já criando vasos importantíssimos nessa direção. Tanto é que a própria China, que outrora não apostava nestes equipamentos, já tem uma base no continente africano, não é? O que nos mostra que realmente a China quer ser um player importante também do ponto de vista militar, com capacidade de projeção da força e poder para resolver questões lá onde os seus interesses poderão ser postos em causa. A China, neste momento, quer mostrar ao mundo que está forte e que é uma voz a ser ouvida. Tem feito uma política muito interessante, baseada um pouco numa certa equidistância em relação à guerra que está a acontecer neste momento. Não está sendo fácil para ele mostrar esse posicionamento, essa neutralidade, uma vez que há uma pressão por parte do Kremlin para que a China seja, digamos, mais amigável no seu esforço de guerra e noutras questões. Nós sabemos que a China terá que ponderar bastante, porque ainda não está, como disse o brigadeiro Antero Matos, preparado para outros tipos de embates. Terá que ter muito cuidado, porque se não tiver cuidado pode vir a pôr em causa o seu projeto, o seu grande projeto, que é de se transformar numa verdadeira superpotência mundial. Por ora, penso que interessa à China um mundo de paz, um mundo com alguma tranquilidade, e estará certamente a trabalhar para que isso venha a acontecer. Muitos apelidam, alguns analistas apelidam a atitude, o posicionamento internacional da China em relação à guerra como de hipocrisia, mas é importante que tenhamos em consideração, digamos, todo o processo que a China tem desenvolvido para que cheguem a determinados objetivos. É importante também ter em conta que a China não tem interesse
de uma Rússia enfraquecida, não tem interesse, mas também não tem interesse de uma Rússia bastante forte. Daí que penso que a China, neste momento, encontra-se numa situação de como fazer para que os seus objetivos estratégicos não está numa posição fácil, portanto. Não é uma missão fácil, mas é ilusão pensar que a China vai ser uma aliada forte da Rússia, porque a China e a Rússia têm as suas questões também. Para nós que temos dado uma atenção especial à história das relações internacionais, facilmente percebemos que entre a Rússia e a China existem questões não resolvidas, questões do passado não resolvidas. São dois países fortes do continente eurasiático e dessa zona do Rimland europeu, do continente eurasiático, e chegará um momento em que certamente estarão a disputar quem efetivamente vai ser essa potência terrestre com valência, digamos, marítima. Nós já vamos percebendo. Não é à toa que a própria Rússia quer Crimeia. Não é à toa que a própria Rússia quer Donbass. Não é? Donbass ligado à Crimeia dá à Rússia a capacidade de projeção da força e poder. Não é? Não podemos ver apenas o aspecto comercial dos portos aí do sul da Ucrânia e da Crimeia. Não podemos ver também, digamos, o que isto representa do ponto de vista militar, a saída para o mar Negro, porque a Rússia era toda rodeada de mar, mas o mar é gelado, um mar que não permite, digamos, normal navegação. Muito bem. Então a Rússia precisa dessa saída para o Mar Negro para ter, digamos, a possibilidade de navegar além fronteira. E a China também, neste momento, não sei se vocês estão certamente estão a acompanhar, porque, digamos, essa guerra está a tirar-nos focos de algumas questões que estão a acontecer a nível internacional. A China está a preparar-se para ter uma presença efetiva no mar, não é? Da China, e no sul, na região do sul, o que está a apoquentar muitos países, como o Japão, etc. E os próprios Estados Unidos da América, não é? Então, há aí umas questões que a China tem que saber gerir com alguma cautela, porque a China está a fazer o seu trabalho e não está, digamos, na minha opinião, interessada em meter-se muito nesta guerra. Muito bem. Avelino Bonifácio. Relativamente à sua imagem externa. Muito bem. Já há muito que quer ser uma potência útil na resolução deste conflito a caminho da paz. E isso ele se está a saber tirar, digamos, proveito da situação de uma forma bastante interessante. Muito bem, Avelino Bonifácio, vamos regressar à África. A África é claramente a última fronteira, precisa de investimentos, tem muitos recursos, mas nem sempre tem o saber fazer de que necessita. E, portanto, apesar das cautelas recomendadas pelo Agnello Sanches há bocadinho, comenta-se naturalmente em círculos estreitos de que a África tem sido muito tímida na sua incursão neste conflito. Que papel acha que a África deve ter, efetivamente, sem entrar, portanto, em rixa com Kremlin ou com Kiev e ganhando a simpatia das duas partes? Vou responder a tua questão, mas antes disso queria pegar na questão da Crimeia, levantada agora, para lembrar que a Crimeia, ao longo de séculos, passou para mãos de vários países, mas que ainda na década de 60 do século passado estava nas mãos da Rússia. Portanto, durante o tempo soviético, a Crimeia, portanto, até a década de 60, era uma província da Rússia e foi oferecida por um presidente da União Soviética que era originário da própria Ucrânia, foi oferecida como forma de estreitamento das relações entre a Rússia e a Ucrânia, dizia eu, foi oferecida
à Ucrânia, na década de 60. No entanto, o Mar Negro e a zona da Crimeia é uma importante base militar naval da Rússia e com os problemas havidos na sequência do conflito de 2014, a Rússia sentiu-se ameaçada, estando a partilhar a sua própria base naval com um país que está declaradamente do lado dos seus inimigos. Portanto, essa foi uma das razões alegadas pela Rússia para anexar, tomando de volta uma província que tinha oferecido à Ucrânia na década de 60. Voltando à questão da África, há toda uma narrativa que se constrói para justificar as posições de cada uma das partes nessa guerra, muitas vezes fazendo passar verdades que não são necessariamente verdades, e mesmo onde haja algo de verdade, elas não são nunca absolutas. Primeiro, lembrar que no dia de hoje há vários conflitos, há várias outras guerras, há várias mortes que acontecem no dia a dia, em que, no entanto, essas mortes, esses conflitos são pura e simplesmente invisíveis, porque quer-se dar apenas visibilidade à invasão da Rússia, à guerra na Ucrânia e toda a consequência que essa guerra de facto causa, mas essa não é a única guerra. Portanto, lembrar que a África, ainda nos finais da década de 90, teve a maior guerra jamais tida na África, portanto, no então na República Democrática do Congo, em que em cerca de 5, 6 anos morreram entre 3,5 a 4 milhões de pessoas. E praticamente não se ouviu falar disso. Portanto, em 2 anos de conflito na África, portanto, na região de Tigray na Europa, já morreram em 2 anos cerca de 600 mil pessoas. É à razão de quase 1.000 pessoas por dia. E em 1 ano de guerra na Ucrânia morreram cerca de 14 mil pessoas, entre civis e militares. Portanto, mas as 600 mil pessoas que morreram em Tigray, na África, vítimas de conflitos, praticamente não se ouve falar, porque talvez essas vidas não tenham os mesmos valores que as vidas que deixam de aparecer na Europa. Portanto, na Síria, em 10 anos, já morreram centenas de milhares de pessoas. Portanto, são cerca de 600 a 700 mil pessoas que morreram nos 10 anos de conflito na Síria. Portanto, houve e há ainda no dia de hoje vários outros conflitos que são invisíveis, porque são encobertos apenas pela guerra na Ucrânia, resultado da invasão injusta e injustificável da Rússia à Ucrânia. A África, infelizmente, não terá um posicionamento suficientemente forte para se precaver em termos de longo prazo para a defesa dos seus interesses, porque a África não está unida. A África não está unida porque também não interessa ao Ocidente que a África se una. Eu imagino a África unida com uma política energética em que todos esses países que são produtores de petróleo consigam ter uma política própria em relação aos combustíveis. Portanto, eu imagino a África com essa união a ter uma política monetária própria em relação à África. Eu vejo a África ter uma política em relação ao desenvolvimento da agricultura para que estivesse menos dependente da importação, nomeadamente dessas regiões. Portanto, a África não consegue isso porque não é unida, porque, infelizmente, a maioria dos dirigentes africanos não tem a dimensão intelectual e de vontade de defender os interesses dos próprios países e dos próprios povos, e deixam ser manipulados. Mas também a África não consegue essa união porque não interessa aos outros países, particularmente ocidentais, mas não interessará também à China, nem interessará à Rússia que a África tenha essa união e possa criar uma espécie
de uma orientação geopolítica africana específica, em que o foco dos africanos seria o próprio continente africano, e a África tem dimensão para isso. Porque a África é o terceiro maior continente do mundo, a África tem cerca de 60% do solo arável, mas importa para alimentar a sua população, precisa importar, nomeadamente de países que só podem produzir uma vez por ano, porque o clima não lhes permite. Portanto, a África produz o petróleo e tudo quanto é derivado do petróleo suficiente, e a África Unida pode ter a sua política, a sua instituição financeira para financiar o seu próprio desenvolvimento. A União da África seria fundamental para isso. Se a África não conseguir essa união, e se não houver capacidade dos próprios africanos compreenderem isso, os outros estarão sempre por detrás a tentar impedir que essa união aconteça, porque não lhes interessa. Eu não tenho dúvidas de que se a Rússia não... colocando a questão de outra forma, se a Rússia soubesse que a China teria uma posição frontalmente de condenação da sua invasão à Ucrânia, a Rússia não faria as coisas da forma como fez. Eu não tenho dúvidas. Porque se a Rússia tem o poderio militar que a China não tem neste momento para, de algum modo, causar uma certa persuasão ao Ocidente e à NATO, a Rússia não tem o poderio econômico para suportar, numa situação de bloqueio do Ocidente com o apoio da China, economicamente, para enfrentar o Ocidente. Mas também a China sabe que uma Rússia militarmente forte e economicamente forte poderá, a longo prazo, pôr em causa os próprios interesses chineses, porque têm, de facto, conflitos do passado não resolvidos. Mas a China sabe que é uma questão de década e meia, no máximo, para que a China se transforme na maior potência económica do mundo. Portanto, há uma convergência entre a China e os Estados Unidos. Se antes a diferença entre uma e outra economia era enorme, era colossal, neste momento a diferença é bem menor, e há uma tendência de aproximação em termos de poderio económico da China com os Estados Unidos muito grande, e a perspectiva é que aí pelos anos de 2030 e qualquer coisa, a China ultrapasse os Estados Unidos enquanto maior potência económica do mundo. Daí a razão porque também os Estados Unidos tudo fazem para impedir que isso aconteça, incentivando de algum modo conflitos de eventuais parceiros da China nesse processo. Portanto, conhecemos o grande projeto da China de unir a China à Europa no chamado caminho da Rota da Seda. Conhecemos o bloqueio que o Ocidente fez, digamos, aos dois projetos dos combustíveis que liga a Sibéria na Rússia com a Europa para alimentar toda a Europa. Portanto, o bloqueio vindo dos Estados Unidos, o Nord Stream 1 e o Nord Stream 2, já havia acordos bem assumidos com a Alemanha, nomeadamente para o Nord Stream 2, e os Estados Unidos pressionaram a Alemanha, pressionaram a própria Ucrânia para bloquear o transporte do petróleo e do gás via território ucraniano, razão pela qual a Rússia teve que desviar para poder trazer os combustíveis, e agora esse conflito todo põe em causa, digamos, esse enorme projeto russo em relação à Europa, de que de certa forma seria complementar com o projeto da China. Portanto, os BRIC, e já agora os BRIC de 7, como se diz hoje em dia, portanto acrescentando mais alguns países, nomeadamente a Arábia Saudita, que tem dado sinais de algum afastamento em relação aos Estados Unidos, acrescentando mais
mais alguns países, portanto, no fundo, são mais 3 países que deverão acrescentar aos 4, que no fundo, portanto, nos últimos anos os BRICS estavam limitados a 3, porque o Brasil não fazia muita parte. Portanto, regressando o atual presidente do Brasil, portanto, tudo isso constitui uma ameaça para o mundo unipolar e de certa forma, digamos, o que os Estados Unidos tentam fazer a todo custo é evitar que essa convergência desses grandes projetos e de grandes países que podem, a médio prazo ou até, se calhar, a curto prazo, pôr em causa digamos, os Estados Unidos enquanto superpotência mundial. Portanto, os Estados Unidos vão atuar nesse sentido, e a China sabe que precisa da paz neste momento até se consolidar economicamente, para só daí sim lançar de forma decisiva do ponto de vista da sua militarização, mas que também parece que tem feito investimentos nessa área significativos e tem alargado a sua rede de influências em várias partes do mundo. António Matos, há dias Putin avisou a NATO ter todos os recursos, inclusive recursos nucleares, para seguir lutando, né? Ao mesmo tempo que diz ser impossível vencer as suas tropas no campo de batalha, numa clara ameaça naturalmente à NATO. Inclusive já anunciou a suspensão da sua participação no Tratado de Desarmamento Nuclear, o New START. Como é que vê esta perspectiva e esta coragem, digamos assim, da Rússia? É mera propaganda ou efetivamente tem recursos para enfrentar não só a guerra no terreno, no teatro de guerra, portanto na Ucrânia, e a própria NATO? Eu creio que o presidente Putin e outros governantes russos, quando fazem afirmações desta natureza, não estão a fazer ameaças, estão a relembrar qual é a situação de equilíbrio que existe nesse momento no mundo. E que uma frase que foi dita e que muita gente levou as mãos à cabeça, mas que é uma pura verdade. Eu, desde o início dessa guerra, sempre pensei isso, que uma potência nuclear não se vence em campo de batalha. Isso é verdade. É impossível. É impossível ganhar esta guerra na Ucrânia à Rússia no campo de batalha. Porque a Rússia está a lutar pelos seus interesses vitais. Ora, os interesses vitais. Morre-se pelos interesses vitais. Tudo o que ouvimos de que a população russa é contra a guerra, há sempre parte da população que é contra a guerra. Em todo o país. Na Ucrânia também há gente contra a guerra. Mas existe uma mobilização aceitável, razoável, da população russa à volta dessa guerra, tendo em conta as razões que lhes foram apresentadas. E a Rússia está a lutar na Ucrânia por seus interesses vitais, interesses de segurança e pelos seus interesses que têm a ver com não permitir que a Rússia seja desmembrada. Porque desde o fim da Guerra Fria que os ocidentais colocaram essa hipótese, e houve mesmo projetos no sentido de retalhar a Rússia. Isso tudo existe, toda a gente sabe, embora seja escamoteada por quem não interessa que esse tipo de questões seja levantada. De modo que eu considero que no campo de batalha será muito difícil vencer a Rússia e que a Ucrânia não tem meios para isso. Aliás, a Ucrânia só consegue aguentar essa guerra devido ao apoio massivo em armamento e assistência militar, assistência financeira, que senão não conseguia, senão essa guerra teria terminado em escassas semanas. Daí termos já referido que essa guerra não é só uma guerra da Ucrânia, mas é uma guerra que tem todo o Ocidente atrás. E a Rússia
À medida que for vendo que se está a fazer do lado ocidental uma escalada, vai também escalar os meios a empregar nessa guerra. A Rússia ainda não empregou. Há especialistas militares, conhecedores que falam sobre isso. A Rússia ainda não utilizou a maior parte do equipamento que tem, do equipamento militar. A Rússia tem estado a conduzir uma guerra na Ucrânia que contradiz os padrões do exército russo, que é herdeiro das Forças Armadas da União Soviética. A União Soviética ganhou a Segunda Guerra através do emprego massivo de artilharia, em que chegava, arrasava, passava. Mas a Rússia não pode fazer isso na Ucrânia. Não pode. E é só ver uma diferença entre o início e agora. Quando a guerra ainda tinha começado, houve muito cuidado, mas muito cuidado da Rússia nos bombardeamentos que fazia. Porque para que a população que a Rússia diz defender não sofresse tanto com a guerra. Mas à medida que que a guerra foi escalando, a Rússia foi escalando também da sua parte e nesse momento, vê-se, já foi dito aqui por Avelino, 140 mil casas, edifícios destruídos, vê-se, há cidades inteiras destruídas, mas a possibilidade de haver uma destruição mais maciça do que essa ainda é possível. Não estou a dizer que seja provável, mas é possível. Isso dependendo da guerra, como se escalar ou não. Daí que eu continuo dizendo que as Forças Armadas russas dificilmente serão batidas no campo de batalha, e se o Ocidente continuar apoiando, já passar dos tanques para os mísseis de longo alcance, com a hipótese de passarem para o fornecimento de caças de combate à Ucrânia. Ora, tudo isso é um escalar da guerra, de tal forma que implica do outro lado também o escalar da guerra. E nesse escalar poderá acontecer, há um risco sempre, de sentindo-se ameaçada no seu coração, a Rússia possa, no cumprimento ou no seguimento da sua doutrina, utilizar o armamento nuclear. É possível, não estou a dizer que seja provável, mas é possível que isso aconteça. De modo que ainda não está fora de questão o eventual emprego de armamento nuclear, e, obviamente, o que seria terrível, não só para a Ucrânia, mas para o mundo. José Graça, o armamento nuclear é possível? Tem 2 minutos, antes de avançarmos para um outro tema. Como disse o nosso antigo chefe de Estado-Maior, Antero Matos, brigadeiro Antero Matos, esse risco existe, não é? Nós não podemos dizer que não existe, e que vai depender do comportamento da própria NATO, não é? Dos apoios que vem dispensando à Ucrânia. Assistimos que esta guerra vem escalando-se, né? Dia após dia. Há já promessas de outros equipamentos militares à Ucrânia por parte da NATO, dos países da NATO, e com armamentos que podem, se não foram bem utilizados, criar situações complicadas, uma vez que o seu alcance permite que o solo russo, e já teve alguns incidentes, seja atingido de uma forma, digamos, que a Rússia não irá, de modo algum permitir. Não é? Eu acredito que, se não houver cautela, podemos, infelizmente, evoluir para uma situação de guerra em que os meios nucleares, vetores nucleares, serão utilizados. Não é? Espero que isso não venha a acontecer, espero que impere o bom senso, que rapidamente os atores que têm um papel de influência nesta guerra consigam encontrar uma saída para resolver
a guerra o mais rapidamente possível, sem, digamos, esse risco que poderia levar o mundo até, digamos, a desaparecer, não é? Eram 2 minutos. Muito bem. Deixe-me ouvir um rádio ouvinte. Já não está em linha. Avelino Bonifácio, eu avanço para si. Se me permitir, desculpa aí. Sim. Sobre a África, não é? O economista Avelino Bonifácio fez aqui algumas considerações à volta da África no tabuleiro das relações internacionais, no quadro geopolítico mundial. Eu comungo do seu pensamento relativamente à África. Diria que, e até perguntava, temos uma África e um ator internacional? Na minha opinião, não. Até porque falta-lhe, digamos, união para que isso aconteça, não é? Não é, digamos, fácil de compreender a razão da timidez do continente africano perante algumas questões importantes a nível internacional e também relativamente à guerra, mais concretamente. Porque, na verdade, quando olhamos para a África não deixa de ser um charterbeds. O que é isto? É um espaço espartilhado. Várias formas de pensar o seu relacionamento com o mundo, a questão das ideologias diversas, interesses políticos diversos, os conflitos armados, a desorganização dos países, etc. E tudo isto faz com que tenhamos uma África, do ponto de vista geopolítico, bastante enfraquecida. E pronto. 2 minutos, deixe-me só colocar uma questão a ver se cumprimos o painel. E já eu vou lhe dar mais 2 minutos, mas antes queria ouvir o Avelino Bonifácio. Dentro de 10 dias, portanto, a 18. Dentro de 10 dias, quer dizer, hoje, justamente hoje, 18 de março, expira o acordo de escoamento dos cereais ucranianos. Este é um aspecto muito importante da guerra, sobretudo para países de economia frágil como Cabo Verde. Sabe-se que o secretário-geral da ONU já lá esteve por 3 vezes a tentar renegociar isso, não se chegou a nenhum acordo. A Rússia resiste justamente porque está a haver muitas interferências naquilo que são os seus assuntos internos, e a negociação neste momento decorre através de mediadores como a Turquia e as Nações Unidas. Eu queria lhe perguntar, não havendo acordo de escoamento dos cereais, como é que vai ser? Os cereais são, enfim, um produto que é de utilização praticamente mundial. E a Ucrânia é um dos maiores produtores. Eu quero crer que vai haver acordo, não é? Quero crer que vai haver acordo porque também o Ocidente, digamos, a população dos países ocidentais, os consumidores ocidentais, estão cada vez mais cientes de que estão a pagar uma fatura muito elevada para essa guerra na Ucrânia, apesar de toda a retórica que se faz no Ocidente, e o Ocidente ouve aquilo que é dito no Ocidente, portanto não tem a versão da outra parte. E como nós sabemos, há aquele ditado em África que diz que enquanto nós continuarmos a ouvir a história contada apenas pelo caçador, nunca, ou melhor, continuaremos a ouvir sempre a glorificação do caçador e nunca da caça, não é? Portanto, os ocidentais, o consumidor ocidental só ouve a narrativa que é construída para o consumo do Ocidente, mas já percebe que está a pagar uma fatura demasiado elevada. E se o acordo não for alcançado, o que eu não acredito que venha a acontecer, haverá de novo uma escalada de aumento de preço. Portanto, já está a acreditar que vai acontecer o acordo? Acredito que vai acontecer o acordo, porque os próprios ocidentais vão sentir que terão que abrir mão de alguma coisa para conseguir o acordo da parte da Rússia. Porque não é apenas uma questão da Rússia e da Ucrânia e dos produtos cerealíferos da Rússia e da Ucrânia poderem sair. São, digamos,
o escoamento de todos esses países vizinhos que se faz a partir do Mar Negro, que se encontra bloqueado, e esses países contribuem de facto com uma percentagem muito elevada para os cereais, os óleos, e isso teria consequências demasiado graves, acredito, portanto, num acordo nos próximos dias ou semanas. E em termos, enfim, temos que ter pão ao pequeno almoço todos os dias, né? Mas, como disse o Avelino Bonifácio, eu creio que há de se conseguir o acordo, porque os interesses são enormes e principalmente os que têm realmente essa situação a acontecer, porque a situação do escoamento tem a ver com o bloqueio russo do Mar Negro, mas tem também a ver com as sanções aplicadas aos produtos russos. E acontece que os países ocidentais não querem abrir mãos de certas sanções, aliás, das sanções, e maiormente daquelas que têm estado a impedir o escoamento dos cereais e dos fertilizantes russos. Como disse, alguém terá de ceder, e nesse lado a Rússia sempre vem avisando que tem cumprido a sua parte, mas que o outro lado não tem permitido que os cereais russos e os fertilizantes cheguem aos países destinatários. E virar o bloqueio. Exatamente. Sim. Muito bem. José Graça, tem os teus 12 minutos, então. Sim. Não, eu vou ser muito rápido relativamente a isto. Eu acredito que sim, que vai haver um acordo relativamente a esta questão. Não creio que a Rússia venha a opor-se fortemente a esse acordo para escoamento dos cereais, porque isso iria pôr em causa a sua imagem internacional. Ela precisa de ter uma imagem internacional menos qualificada possível, porque é algo que lhe favorece, de certo modo, e acredito que os países envolvidos, os próprios países do Ocidente, vão ser razoáveis quanto às exigências da Rússia no quadro deste acordo. E as Nações Unidas já estão a trabalhar para que determinadas situações sejam ultrapassadas, e eu estou convencido de que iremos ter um acordo para escoamento dos produtos. Se olharmos para a exigência da Rússia, ela vem exigindo que as coisas tenham que ser feitas de uma forma que ela também os seus interesses económicos sejam tidos em conta, mas tem a ver também com o destino dos cereais. A Rússia quer que os cereais exportados a partir dessa zona cheguem aos países mais necessitados, apontando a África e alguns países do continente asiático. De maneira que eu acredito que sim, que iremos ter um novo acordo e que estes cereais desta vez vão chegar aos que realmente mais necessitam deles. E prontos, ouvintes, foi mais uma edição do debate à Nação. Tivemos nos estúdios o Tenente-Coronel José Graça, o Brigadeiro Antero Matos, os economistas Agnelo Sanches e Avelino Bonifácio. Na técnica estiveram Hilian Lopes, Hélio Barros e Ivandro Mendonça. Estivemos a debater, portanto, a implicação da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, uma guerra em que vimos as suas implicações para o mundo e para Cabo Verde. De todos nos despedimos até a próxima edição deste programa. José Mário Correia mediou o debate. Temos uma entidade reguladora. Vai haver... E nesta matéria de recursos de Os Estado... administradores têm que ser, na verdade, isentos. Na Cabo Verde não tem respeito com o seguinte: o povo fica a falar. Por isso que é importante que autoridades como Com Sebacan... essa perspectiva, Cabo Verde reitera perante esta Assembleia o seu firme propósito. Espaço à Nação. Entre o debate que Cabo Verde precisa e o debate que os cabo-verdianos querem escutar no ponto do rebuçado. Política. Há uma cidade